Olá, meus seres, eu espero que vocês todos estejam muito bem. Nossa segunda aula sobre o tecido muscular. Espero que você tenha assistido a primeira, onde a gente falou sobre umas características gerais, nomezinhos importantes de componentes das células do tecido muscular, componentes como glicogênio, actina, miosina. Então, agora a gente vai ver especificamente as variedades ou tipos de tecidos musculares. Mas antes, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para que assim que a nossa aula estiver disponível, você já assista. Para o seu Enem, para o seu vestibular, para você mandar bem na sua escola, nos seus estudos, para o seu conhecimento geral de mundo. Essa biologia é linda e deixa ela tocar o seu coração. Se nós olharmos para o tecido muscular, nós teremos três variedades ou tipos. O estriado esquelético, mais comum, direto ou indiretamente ligado ao nosso esqueleto. Aí nós temos uma boa parte do nosso peso corporal. Se a gente olhar para outros animaizinhos que são consumidos pela nossa espécie, como os bovinos, os suínos, as aves, para quem consome esses animais, a carne desses animaizinhos, a nossa carne popularmente, é o músculo estriado. Nós teremos o músculo estriado cardíaco, que vai formar a parede do nosso coração chamada de miocárdio. E teremos o músculo liso ou não estriado, que vai existir na parede de órgãos ocos. Então nós vamos identificar essas três variedades de músculos. Nós vamos pensar naquela célula, a fibra muscular, célula muscular ou miócito. E a gente vai pensar aqui numa tabelinha de comparação. Eu fiz uma comparação simplória em alguns aspectos legais para vocês lembrarem. Lembrando que na próxima aula, você vai assistir, eu vou falar especificamente na contração do músculo estriado esquelético. Mas aqui eu gostaria que você dominasse essa diferenciação. Então eu coloquei aqui locais do nosso corpinho. Bíceps, tríceps, deltoide, serrátil, sóleo, gastrocnêmio, reto abdominal, peitoral maior, menor, prócero, corrugador do supercílio, enfim, nós teremos uma galera de músculos estriados esqueléticos e esses músculos estão direto ou indiretamente ligados ao nosso esqueleto. Miocárdio, parede do nosso coração. Lá no nosso coração a gente tem o epicárdio, o endocárdio, parte externa epicárdio, interna endocárdio e o miocárdio, a parede muscular. Órgãos ocos, como o esôfago, parede do estômago, intestino delgado, intestino grosso, veias, que são vasos mais superficiais, parede das artérias, que você pode sentir pulsando, útero, nós teremos músculo liso. Então é legal você lembrar da localização, principalmente para quem presta vestibular, para você fazer essa associação e diferenciação. A célula muscular é tipicamente chamada de fibra muscular. Então você vai olhar para a célula e o nome dela, fibra ou miócito. A forma da célula é diferente. No músculo estriado esquelético, as fibras são cilíndricas, elas podem ser longas, chegar a vários centímetros, mas elas são bem fininhas e nós precisamos daquele aparelhinho chamado microscópio para visualizar esses detalhes. Ela é cilíndrica, com estriações, essas linhas que eu fiz aqui, ó, transversais, são as estriações, são possíveis de serem visualizadas devido àquela organização da actina-miosina e outras proteínas do sarcômero que formavam as miofibrilas. Então, quando a galera foi vendo ali na microscopia, foi dando o nome de estria porque eram visíveis essas linhazinhas transversais no citosol das células. Mas o músculo estriado esquelético tem vários núcleos aqui, ó. E esses núcleos são posicionados na periferia. Então nós chamamos a fibra de polinucleada, vários núcleos e esses núcleos na periferia. Lembra lá da mesoderme? Era o folheto embrionário que originava o tecido muscular. E da mesoderme surgem células chamadas de mioblastos. E esses mioblastos vão se fundindo, eles vão fundindo as membranas fundem todo o citoplasma, formam um sincício. Vai ser uma massa gelatinosa citoplasmática com vários núcleos e a membrana.
Então essa fibra muscular acaba sendo um sincício, uma junção de várias célulazinhas nesse desenvolvimento. E aí você vai ver vários desses núcleos na região periférica. No estriado cardíaco, as fibras são cilíndricas e elas são ramificadas ou anastomosadas. Tem um núcleo, mas esse núcleo é centralizado, ele não é periférico. Podemos encontrar dois núcleos, às vezes algumas fibras são binucleadas, mas geralmente é um núcleo e é centralizado. Já no músculo liso, você vê a forma assim da célula. A gente chama isso de fusiforme. As células fusiformes têm um núcleo e esse núcleo é centralizado. Então você pode diferenciar. Você vai, muitas vezes, na universidade, fazer aulas práticas, olhar lâminas desse tecido muscular e fazer a identificação de determinadas características. Então aqui a gente pode encontrar questões, principalmente de vestibulares, que mostram desenhinhos e a estruturação para você identificar. Então se oriente pelas estrias, que são essas linhazinhas transversais, quantidade e posição de núcleo. Então aqui tu não vê estria, as linhazinhas transversais, núcleo central, isso é músculo liso ou não estriado. Agora nos outros dois você vê várias estriações, as linhazinhas transversais. Agora um único núcleo centralizado, isso é estriado cardíaco. Pode até ter dois em algumas fibras binucleadas. Agora se você vê vários núcleos posicionados na periferia, aí é um músculo estriado esquelético. Então é malandragem para a gente identificar esses tipos de fibra. Nós temos uma diferença também na contração. No músculo estriado esquelético, a contração ela é voluntária. Ela vai depender da nossa consciência, da nossa vontade. Mas é lógico que existe liberação de neurotransmissor, aquela acetilcolina, e alguns músculos vão estar aí, muitos músculos, tendo um grau de contração e relaxamento independente da nossa vontade. Então nós falamos assim, de uma maneira geral, que funcionalmente os músculos têm um controle involuntário. Mas na musculatura estriada esquelética a gente também vê um controle voluntário. Quem vai fazer vestibular, eles fazem essas diferenciações. Então você vai associar o controle da musculatura estriada esquelética como um controle voluntário ou uma contração voluntária. Significa, quero fazer joinha para você, quero dar tchauzinho, quero virar para o lado direito, virar para o lado esquerdo, depende da minha vontade. Aí esse músculo responde. Vou sair correndo por aí. Aí esse músculo responde. A contração, além de voluntária, ela é forte, rápida, intensa. Isso para já ajustar o organismo a essas condições. Músculo estriado cardíaco. A contração é involuntária, não depende dessa nossa consciência. Ela também é forte, rápida, intensa. Claro que você tem alterações nessa frequência cardíaca, mas de uma maneira geral, também forte e rápida. Então, claro que isso é feito em relação à comparação. No músculo liso, a contração é involuntária, não depende da nossa consciência. Você tem noção aí que o seu estômago, seus intestinos estão se mexendo. A parede dos seus vasos sanguíneos estão se mexendo. Mas o nosso cérebro descarta tudo isso. Esse é um controle involuntário, não depende da nossa vontade. Só que essa contração do músculo liso é lenta e ela é fraca. Então nós temos essas variações de tipo de contração e essa comparação. É lógico que às vezes podem ter alteração. Por exemplo, no útero, nesse período de menstruação, por exemplo, ela pode ter um grau de contração um pouquinho mais acelerada, formar cólicas uterinas, desconfortos e outras coisas também vão contribuir com esses desconfortos. Então a gente pode ter uma oscilação, uma alteração. Mas na comparação geral, você vai usar isso como referência para esses três tipos de músculos. E eu destaquei aqui algo como, quando nós olhamos para o músculo estriado esquelético, a gente vai olhar para as fibras musculares, que são as células do músculo, e a gente pode separar em fibras vermelhas, lentas ou do tipo 1. Essas fibras, elas têm mais mitocôndrias, elas têm mais vascularização, elas têm mais mioglobina, e elas são bastante adaptadas a exercícios físicos de longa duração.
Atividades de longa duração, tipo, vou fazer ciclismo, tipo, vou fazer uma maratona, vou nadar. Então, geralmente essas atividades são repetitivas e são de longa duração. Então, essas fibras, elas têm uma maior quantidade de vaso sanguíneo, facilita a chegada de oxigênio, mais mioglobina, maior reservatório, mais mitocôndria, então ela tem uma atividade mais aeróbica para a geração de ATP e atividade de longo prazo. Então ela resiste mais facilmente à fadiga. E aí a gente tem uma comparação com as fibras rápidas ou brancas ou tipo 2. Essas fibras geralmente têm um diâmetro maior, mas elas têm menor vascularização, menor quantidade de mioglobina, que dá a coloração vermelha, menos mitocôndrias, e elas são fibras bem adaptadas a atividades intensas, mas de curta duração. Intensa, de curta duração. Tipo, levantamento de peso. Tipo, correr 100 metros. Então, entre um maratonista e um corredor de 100 metros, vão existir essas diferenças adaptativas nesses tipos de fibras. Geralmente nós, humanos, nascemos 50-50, esse tipo de fibra. Talvez alguns de nós tenham um privilégio genético em relação a outra. Mas a galera está descobrindo que o controle nervoso, a inervação, é que vai definir o desenvolvimento futuro dessas fibras. Então a capacidade dessas fibras serem inervadas, terem as suas inervações, os neurônios liberando os neurotransmissores para essa estimulação para movimentação. Tem essa comparação geral, tem muitos estudos legais, eu chamei de vermelha e branca, na verdade não é branca, mas é vermelha e aqui é menos vermelha, mas muitos autores vão usar esse termo branca, então você vai encontrar questão de vestibular que vai falar, mesmo no Enem já tivemos essa comparação da fibra vermelha e branca, mas em aves migratórias. Então você pode ter essa nomenclatura. E também dentro das fibras podem ter subdivisões, tem várias outras classificações quando a gente vai estudar fisiologia, principalmente em nível superior, tá bom, jovens do meu coração? Mas eu quero essa comparação geral. Vermelha, mais vascularização, mais mioglobina, mais mitocôndrias, atividades de longa duração. Fibra branca, menos mioglobina, menos vascularização, menos mitocôndrias, atividades rápidas e intensas, ok? Então isso vai ser um destaque para o músculo estriado esquelético. O outro destaque é a hipertrofia. Eu não escrevi aqui, mas a gente vai falar futuramente. E essa hipertrofia é o aumento do volume. Pode acontecer em todas essas células essa hipertrofia, o aumento do volume. Mas esse é mais visível e perceptível porque está aqui, né? Logo abaixo do tecido adiposo, a gente tem o tecido muscular e alguns humanos têm um desenvolvimento maior. Se você for para a academia, fazer as atividades, exercícios, isso acaba sendo bem perceptível, tá? Mas aí a gente vai destacar na nossa próxima aula em contração muscular, beleza? Aí eu vou falar só do músculo estriado esquelético. Destaque: discos intercalares. As células do músculo cardíaco, elas estão em um íntimo contato umas com as outras. Então elas são ramificadas, deixa eu pegar aqui. Elas são cilíndricas, ramificadas, mas imagina que essa aqui é uma célula e aqui já vai ter uma outra célula. Aqui vai ter um pontinho de contato entre elas. E esse pontinho de contato entre elas é o disco intercalar. Muito bem. Nesse disco intercalar existem diferentes especializações das membranas celulares. Lembra daqueles desmossomos que serviam para adesão? Das junções gap da membrana? Os tubinhos que conectavam? Então, aqui os discos intercalares têm essas especializações. Muito desmossomo, junção gap, permite passagem de substância, porque as células do músculo cardíaco, elas vão contrair e elas vão relaxar ao mesmo tempo. Nos estudos da circulação, a gente pensa em sístole do átrio, contração do átrio, diástole do ventrículo, relaxamento. Sístole ventricular, diástole atrial. Então, para essas estruturas responderem ao mesmo tempo, um contraindo, outro relaxando, e funcionar de uma forma síncrona, todas as células ao mesmo tempo, esse contato físico é um exemplo de sinapse elétrica. E essa comunicação vai se distribuída rapidamente
entre as células do músculo para todas contraírem ou todas relaxarem ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um ponto de contato entre as células, o disco intercalar. Você vai ter desmossomos, junções gap, tem passagem de íons ali. Nós temos uma sinapse chamada de elétrica nessa comunicação entre as células para ser rápida a passagem da informação, todo mundo contrair ou todo mundo relaxar ao mesmo tempo. Então, presença de disco intercalar só no músculo estriado cardíaco. Então, esse é o destaque. E capacidade mitótica. Se eu olhar a capacidade mitótica, capacidade de uma célula dividir forma 2, 4. Músculo estriado cardíaco, não temos. Se tivermos lesões, infartos, traumas, vamos perder aquelas células. Estriado esquelético, as células que sobram ali, elas não têm capacidade de multiplicar e repovoar ou ocupar aquele local. Então nós não temos capacidade mitótica no músculo estriado cardíaco nem no estriado esquelético. Agora no liso sim. As células que sobraram numa região de lesão ou trauma, elas podem se multiplicar. Aquelas células que sobraram conseguem copiar as informações genéticas, produzirem novas células e reorganizarem aquela estruturação. Então, capacidade mitótica no músculo liso. Então, eu fiz aqui a comparação. Olha aqui minha tabelinha. 3 variedades ou tipos: estriado esquelético, cardíaco, liso ou não estriado, local, fibra, contração e o principal destaque. Isso aqui é essencial para você dominar. Isso aqui é basicão. Basicão. Para você que tem os seus estudos aí futuros na biologia, basicão. Para dominar também questões, acertar em provas. E aí eu quero que você assista a minha outra aula, próxima aula, que vai ser sobre a contração do músculo estriado esquelético. Falarei em hipertrofia, hiperplasia e outras cocitas más. Eu espero que todos tenham me entendido. Qualquer dúvida, mande aí, eu respondo você o mais rápido possível. Deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. E se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Abração e bons estudos!